Você já ouviu falar em teoria do holofote? Talvez não com esse nome, mas eu tenho certeza que você já sentiu isso sem saber. É aquela sensação de entrar num lugar, sabe, achar que todo mundo está te observando. É postar um vídeo e ficar imaginando o que as pessoas vão pensar, que elas estão te criticando. É deixar escapar uma palavra errada durante uma conversa e você passar o resto do dia ficar revivendo aquele momento ali na cabeça, por que você errou, a pessoa deve estar falando mil coisas de você. É querer usar uma roupa diferente e desistir porque imagina que todos vão reparar você. É gravar um conteúdo aqui e apagar porque acredita que será julgado. A verdade é que a maioria das pessoas vive como se estivesse andando debaixo de um grande holofote, né? Um holofote imaginário, grandes luzes, assim. Só que existe um detalhe muito importante. Esse holofote quase nunca existe. Na psicologia, nas ciências comportamentais, existe algo conhecido como efeito holofote. Então, que é a tendência que a gente tem de superestimar o quanto as outras pessoas estão prestando atenção em nós. Isso acontece porque o seu cérebro usa a si mesmo como referência, né? Então, para ele interpretar o mundo, ele tem que usar você como referência. Você está pensando em você o tempo todo. Você sente as suas emoções. Você conhece seus medos. Você percebe seus erros. Então, seu cérebro ele cria uma ilusão de que os outros também estão focados em você na mesma intensidade que você está pensando em você. Mas não estão. E eu acho isso muito libertador, porque talvez uma das maiores prisões emocionais da nossa vida adulta, né, seja a preocupação excessiva com o julgamento dos outros. Então, quantas oportunidades você perdeu porque ficou imaginando o que as pessoas iam pensar? Quantos projetos você não começou? Quantos vídeos você não foi gravado? No começo eu sofri muito com isso também. Quantos negócios não nasceram justamente por isso? Quantas conversas importantes não aconteceram? Tudo porque você acreditou que estava sendo observado por um público muito mais atento do que realmente existe. A neurociência explica que seu cérebro foi moldado durante muitos anos, milhares de anos, para viver em grupo. Para nossos ancestrais, ser aceito na tribo, né, era uma questão de sobrevivência. Ser excluído podia significar realmente a morte. Então a gente desenvolveu aí, durante milhares de anos, a sensibilidade enorme para sinais de aprovação e de rejeição social. O problema é que hoje a gente não está tentando sobreviver na savana, né? A gente está tentando sobreviver uma vida autêntica. Só que o nosso cérebro continua reagindo como se qualquer crítica fosse uma ameaça real de sair desse grupo. É por isso que uma simples opinião negativa pode ter tanto peso. É por isso que você passa horas pensando em algo que alguém falou em 5 segundos. É por isso que tantas pessoas trocam a própria liberdade pela aprovação alheia. Mas existe uma verdade que eu gostaria que você levasse para a sua vida e que você entendesse também. As pessoas estão muito mais preocupadas com eles mesmos do que com você. Quando você está preocupado aí com a sua aparência, alguém está preocupado com a própria aparência. Os holofotes estão sobre eles, né? Não sobre você. Enquanto você está pensando se falou algo errado, falou algo estranho, outra pessoa está preocupada com os próprios erros. E por aí vai. Cada um vive dentro da sua própria experiência. Cada um está carregando suas próprias preocupações aí. Cada um está tentando lidar com seus próprios desafios. Então, aquele julgamento gigantesco que você imagina aí, muitas vezes, existe apenas dentro da sua cabeça. E eu percebo isso, especialmente nas pessoas que querem começar algo novo, né? Elas dizem que querem empreender, querem produzir conteúdo, querem mudar de carreira, querem se posicionar mais, falar em público, mas logo depois vem a frase, o que os outros vão pensar? E eu sempre fico com vontade de responder aí. Provavelmente muito menos do que você imagina, porque a verdade é que a maioria das pessoas nem está prestando atenção. Alguns testes, alguns estudos, as pessoas fazem danças no aeroporto e as pessoas nem olham. E mesmo quando a pessoa está prestando atenção, ela vai esquecer rápido. Existe um estudo bem interessante que mostra que quando a gente comete um erro social, que acreditamos que ele está sendo lembrado por muito tempo, né? Mas poucos minutos depois, se as pessoas já seguiram a vida. Enquanto isso, nós continuamos carregando aquele episódio ali durante dias, semanas, anos, e a psicanálise traz uma reflexão muito complementar com isso. Muitas vezes, o julgamento que mais nos assusta nem é dos outros, é o nosso próprio julgamento projetado neles. Nós imaginamos críticas externas porque a gente já está nos criticando internamente. O olhar severo que a gente acredita que está vindo do mundo, muitas vezes nasceu primeiro dentro de nós. E talvez seja por isso que muitas pessoas, né, algumas pessoas conseguem se expor tanto sem parecer abaladas. Não porque elas não têm medo, é porque elas entenderam uma coisa que é fundamental na sua vida. Ninguém pensa tanto nelas quanto elas mesmas. E isso já muda tudo. Porque quando você percebe que não está sobre esse holofote constante, né, você ganha liberdade para agir. Liberdade para errar, liberdade para aprender, liberdade para começar antes de estar pronto. Para não ter medo de ser visto tentando, liberdade para ser iniciante, para mudar de ideia, para crescer.
Eu vejo muita gente esperando o momento perfeito aí para se expor. Mas esse momento perfeito não existe, não vai existir. O que existe é prática. O que existe é experiência. O que existe é repetição. E a ironia é que as pessoas que você admira hoje provavelmente começaram tão inseguras quanto você aí. A diferença é que elas não permitiram, né, que o medo ou do julgamento fosse maior que o desejo de construir algo, de mudar a vida, de ter uma vida diferente. Então eu quero te deixar uma pergunta aí. Se ninguém pudesse te julgar durante um ano inteiro, o que você faria? Que projeto você começaria? Que decisão você tomaria? Que sonho você tiraria da gaveta? Agora vem a pergunta mais importante. Se a maioria das pessoas está ocupada demais pensando na própria vida, o que está te impedindo de começar hoje? Talvez a resposta seja simples aí, né? Talvez você esteja vivendo sob o holofote que só existe dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. E talvez a liberdade que você procura fora comece exatamente no momento que você entender que o mundo não está te observando tanto. O mundo não está nem aí para você. Então para de ficar aí esperando aprovação para você viver. Para de esperar aplausos para você começar. Para de esperar segurança para você agir. Porque a vida acontece para quem sai do palco imaginário e finalmente entra em cena.